Confirmada aqui pelo canal que de fato a contratação está muito próxima de acontecer, né? Um acerto entre Flamengo e Lazio, lembrando que o jogador que atuou pelo PAOK na última temporada pertence a Lazio, clube italiano, e uma negociação que está próxima de um final feliz para o Flamengo, tá? E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Pessoal, depois de uma derrota não, um empate com um gosto amargo, na verdade é essa, né? O Flamengo traz uma boa notícia para sua nação, né? Marcos Antônio, pessoal, fechado com o Mengão, né? Falta questão só de detalhes, inclusive os empresários já estão no Brasil, tá tudo definido, é só questão de divulgar mesmo, né? O jogador chega para ser titular, será? Será que esse meio campo do Flamengo já não está formado? Ficou curioso, pessoal? Então fica no vídeo até o final. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal de Bernardo Ramos, o link vai estar na descrição, onde ele traz todos os detalhes, né? Então fique no vídeo até o final, né? Para mim esse meio campo do Flamengo já tem um bom meio campo, né? Mas vale ressaltar, pessoal, temporada longa, precisa de jogadores, precisa de um elenco qualificado para cada vez mais deixar o Flamengo mais forte, né? Sem sombra de dúvida, né? O Flamengo vai no mercado, vai atrás de um lateral direito, já trouxe Marcos Antônio, pode trazer outro meio campo, né? E isso vai deixar o elenco mais qualificado para as principais competições, que agora que vai começar o pega para capar, né? Libertadores, Copa do Brasil, né? E o Flamengo precisa estar preparado. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, nação. O cara do Flamengo, informação dada em primeira mão pelo companheiro Júlio Miguel Neto e confirmada aqui pelo canal que de fato a contratação está muito próxima de acontecer, né? Um acerto entre Flamengo e Lazio, lembrando que o jogador que atuou pelo PAOK na última temporada pertence a Lazio, clube italiano, e uma negociação que está próxima de um final feliz para o Flamengo, tá? Marcos Antônio, então, o cara para o Flamengo. A gente vai falar mais nesse vídeo aqui sobre como ele joga, né? É um jogador, assim, que é muito franzino, tá? Tem 1,67 m de altura, jogador de 24 anos de idade, com nenhuma história no futebol profissional brasileiro, mas é um jogador muito bom. Existe uma confusão rolando aqui, muita gente falando, pô, mas vai chegar mais um volante, né? Não, ele não é um volante, ele nem tem porte físico para ser um jogador, para atuar, isso é uma avaliação minha, né? À frente dos zagueiros, né? Ele pode até quebrar um galho como um cabeça de área, mas ele não é. Ele é um jogador para substituir o De La Cruz, tá? Então, quando o De La Cruz não estiver em condições de jogo, né, nesse posicionamento que o Tite achou corretamente, aliás, para o De La Cruz, é um jogador para ser o segundo homem no meio de campo, né? Então, a gente pode imaginar aqui o Flamengo, por exemplo, né, jogando, acho que o time titular do Flamengo hoje tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson saindo do lado direito como um ponto de partida, Pedro e Everton Cebolinha, né? E aí um substituto ideal para o De La Cruz nessa formação seria o Marcos Antônio. Essa é a minha visão dos fatos, tá? A gente vai falar mais sobre Marcos Antônio nesse vídeo que tem um oferecimento. Aqui a falar sobre o Marcos Antônio. É um jogador até que tem uma finalização boa de fora da área e tem um passe muito bom, o que é fundamental. Hoje no futebol não pode ter mais um jogador, camisa 5, que não é o caso dele, mas que não saiba sair jogando, né? O Flamengo tem bons jogadores para esse setor. Tem o Eric Pulgar, tem o Alan, tem o Léo Ortiz, que está cumprindo um ótimo papel jogando nessa função. Então, quando a gente fala de um camisa 8, a gente tem que falar sobre um jogador que saiba fazer isso, ter um passe decisivo, tá? E ele tem, ele é muito bom no passe. Então, é um meio-campista completo, né? Embora seja franzino, como eu disse anteriormente, é um meio-campista completo. Ele jogou muito bem no Shakhtar Donetsk, que é uma espécie de incubadora de jogadores brasileiros, né? São vários os casos de jogadores brasileiros que entraram na Europa pelo Shakhtar e depois foram para clubes maiores. A gente pode falar sobre o William, Fernandinho, né? E o Marcos Antônio é mais um desses caras. E a Lazio contrata, ele não teve muita qualidade jogando pela Lazio, né? Um futebol muito físico, que é o futebol italiano, acabou sendo emprestado para o PAOK e foi bem na equipe grega, tá?
Então é esse tipo de jogador. A gente está falando aqui sobre um criador, um gerador de jogo, não necessariamente um destruidor de jogo, tá? Um jogador com qualidade para sair jogando, para dar o passe, ver o campo o adversário de frente, tá? Não é aquele volante que vai receber de costas, girar e dar um lançamento, dar um passe decisivo. Ele é um jogador que vai quebrar as linhas adversárias, mas vendo o campo de frente, tá? Essa é a característica principal do Marcos Antônio. Outra notícia importante em relação ao Flamengo é que Gabigol está fora mais uma vez da partida contra o Atlético. Isso dito pelo próprio Marcos Braz na zona mista após a partida contra o Cruzeiro. Não tem proposta ainda de nenhum clube. Gente, é o seguinte, Flamengo fez a oferta, né, de renovação de contrato do Gabigol. Para mim, uma oferta surreal, não faz o menor sentido, um aumento de 50% de salários, né, por um ano. Um ano até eu acho que seja uma proposta justa, mas não um aumento salarial. E o Gabigol, cara, quer muita grana para sair do Flamengo. Então a gente vai vendo aqui por eliminação, né? Por exemplo, o Mauro César trouxe em primeira mão que o Cruzeiro não vai contratar o Gabigol agora, né? O Mauro César também falou que não duvida que o Gabigol não jogue mais com a camisa do Flamengo, né? E aí o Renato Gaúcho já falou sobre isso, que no Grêmio não tem como, né? Então o mercado vai se fechando para o Gabigol. O Flamengo, isso dito pelo próprio Marcos Braz, a gente já tinha trazido essa informação, mas isso foi dito em on pelo Marcos Braz, nessa mesma entrevista concedida após o jogo contra o Cruzeiro, falou que o Flamengo não vai liberar o Gabigol sem uma contrapartida convincente financeira, caso alguém queira levar o jogador agora no meio da temporada. Isso é muito importante, tá? Então, assim, o Gabigol pode ficar lá no Flamengo até o final do ano, pode assinar já um pré-contrato, isso já está valendo, mas eu acho muito arriscado que alguém faça uma proposta pelo Gabigol sem que se saiba o resultado do julgamento dele no CAIS. Tem essa história também, né? Então, de repente, o Flamengo renova com o Gabigol, ele aceita, e aí toma uma suspensão que pode chegar a 4 anos no CAIS. Ah, Bernardo, mas aqui no Tribunal de Antidopagem, no Brasil, ele pegou 2 anos. Sim, mas começa do zero, a gente já trouxe essa informação aqui no canal, o julgamento no CAIS. Então o Gabigol pode pegar 4 anos, que é a pena máxima neste caso, tá bom? Saudações, até a próxima. Nação flamenguista, né? Flamengo certo, né, com o Marcos Antônio. Inclusive as informações que chegavam aqui, ele era um volante, né? Mas segundo as informações que a gente apurou e viu, né, ele é mais um substituto de De La Cruz, que também é um volante, né, pessoal? Vamos ser realistas, né? Não é um meia, né? Mas as informações que chegam, para quem não conhece Marcos Antônio, eu acho que ninguém conhece aqui no futebol brasileiro, são as melhores possíveis, né? É um jogador que joga em várias posições no meio campo, né? Volante, meia, né? Ponta. Então, vamos aguardar, né? Claro, o Flamengo se reforçando. O Flamengo precisa de jogadores qualificados no seu elenco, até porque a temporada é longa, pessoal. Volta a ressaltar, né? A temporada agora que vai começar, a verdade é essa, né? Por que eu tô dizendo isso, né? Vai chegar num terço do Campeonato Brasileiro, vai chegar às oitavas de Libertadores, vai chegar às quartas de Copa do Brasil. Então, agora que os jogadores já estão mais desgastados, né? Você vê aí no Flamengo, vira e mexe, jogadores sentindo lesões. E nada mais, nada menos que Tita aí falou, né? Desgaste, né? Muitos jogos. Isso aí vai ocasionar uma lesão, um jogador ficar de fora 2, 3 jogos. Então, o Flamengo precisa de ter um elenco qualificado. Você já imaginou se o Flamengo não tivesse um elenco qualificado? Em que posição estava no Campeonato Brasileiro? Sem aí 7, 8 jogadores? Estaria na parte de baixo, pessoal. Mas o Flamengo tem um elenco qualificado. Para você ter noção, se o Flamengo tivesse uma parte física, não tivesse tantos jogos, né? O Flamengo jogou quarta e joga sábado, né? Não tivesse tantos jogos em cima do outros, o Flamengo teria ganhado esse jogo aí do Cuiabá fácil, né? Claro, muitos vão dizer, mas o Cuiabá também jogou, realmente, mas um time, vai acontecer de um time estar sentindo mais do que o outro, né? O desgaste muscular mais do que o outro, né? O jogador é diferente um do outro. O ser humano não é igual, né, pessoal? Você ter noção, Bruno Henrique mal tá conseguindo ficar em pé.
uma sequência de jogos muito grande, Everton Cebolinha afastado. Mas as informações que a gente tem que Everton Cebolinha já está em transição, já está treinando com bola, vai voltar, isso aí é uma boa notícia, né? Apesar do Brasil ter perdido para o Uruguai, né? Se o Brasil ganha do Uruguai, os uruguaios voltavam para o Flamengo, mas para semifinal, né? E a gente vai torcer agora para a Colômbia, né? Tirar os uruguaios e eles voltar para o Flamengo. Mas de qualquer jeito aí, qualquer forma, vai ter mais dois jogos, eu acho, né? Sem os caras, né? Por isso que o Flamengo tá no mercado aí, atrás de jogador, né? E fechou com Marcos Antônio. Sobre Gabigol, né? Grande reviravolta, né? Muitos dizem que tem proposta dali, tem proposta daqui, mas Marcos Braz rebolou um balde de água fria em todo mundo. Não tem proposta de ninguém, pessoal. Tem muitas especulações, tem muito zum, tem muita conversa, tem muito setorista falando até o que não sabe, mas proposta nenhuma. Não chegou nada pro Flamengo ainda, né? Diz que enquanto não chegar, e se não chegar o mais rápido possível, vai colocar o jogador para jogar. É porque o Flamengo paga o salário dele, né? Passar um mês sem jogar é mais de R$1 milhão, né? Então é prejuízo para o clube, né? Inclusive o clube tá precisando, né? Nesses jogos aí que a maioria dos jogadores não estão jogando, ele poderia estar jogando, né? Então o Marcos Braz deixou bem claro, não chegou proposta e vai colocar para jogar. Tem isso não, o Flamengo, se ele quiser sair, sai no final do ano, em janeiro, né? Até porque ninguém sabe como é que vai ser esse processo de Gabigol, se vai ser absolvido, se não vai. Se não for absolvido, a suspensão volta do zero, ele não vai pegar mais 2 anos, vai pegar 4. É complicado, pessoal. É complicado, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e vamos ver o que é que vai dar. Mas Marcos Antônio fechou e Gabigol não vai sair, pessoal. Vai ficar pelo menos até dezembro, né? Até porque proposta nenhuma chegou até esse exato momento, né? Só zum. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.